Olá, bom dia. Bom dia, Como a senhora se chama? eu me chamo Marilda Bonfim. Seja muito bem-vinda à nossa entrevista. Eu me chamo Maria Eduarda. Estamos aqui com a Ana e com a Dani, né? Nós estamos aqui hoje por um trabalho da nossa escola que fala sobre o câncer e nós escolhemos, em específico, falar sobre o câncer de mama. E a senhora foi escolhida hoje para nos falar um pouquinho da sua trajetória na luta contra essa doença. Agora a Ana vai falar algumas perguntas para a senhora. Com quantos anos a senhora descobriu que estava com câncer de mama? Bom, eu descobri em julho de 2019, na época eu tinha 46 anos. E quais foram os primeiros sintomas que a senhora sentiu? Bom, em mim a doença ela se manifestou de forma muito silenciosa, né? Eu descobri através dos exames de rotina o específico que é a mamografia. E a senhora começou a fazer essa mamografia com 40 anos? Sim, a mamografia eu comecei a fazer a partir dos 40 anos, né? Mas depois de toda a trajetória, né? A gente sabe que se fala muito em fazer mamografia a partir dos 40, né? Mas tem um porém. Se você sentir, penso que hoje em dia, né? Depois de ter contraído a doença, que a doença não só aparece nas mulheres de 40 anos, né? Qualquer mulher e homens também são propícios a ter a doença antes dos 40 anos ou pós, né? E aí eu penso que hoje em dia, quando aparecer algo, a gente conhece o corpo da gente. Se aparecer algo diferente na mama, procure um médico especialista. Você não precisa ter 40 anos, né? A mamografia é liberada a partir de 40, mas teve alguns sintomas na mama, sentiu um nódulo, faz o toque, né? A gente costuma fazer aquele toque quando vai tomar banho e se você perceber algo diferente, corra no especialista. Certo. E como que a senhora de fato descobriu que estava com câncer de mama? Como eu falei, através dessa mamografia, né? Quando eu fiz, na mamografia chegou a aparecer 2 nódulos, né? Do lado direito, que foi o lado que eu tive a doença, e tinha um cisto do lado esquerdo. E aí, depois de uma ultrassonografia feita e toda a trajetória até chegar à biópsia, né? Que é a certeza que, infelizmente, eu estava com a doença foi através dessa biópsia. E aí foi constatado que eu estava com 2 tumores já, bem no estado. A doença tem 3 graus, né, da doença, 3, 4, né, graus. E eu já estava no grau 3, né, que é considerado um grau grave da doença. E aí foi constatado esses 2 nódulos, eles já estavam também já num tamanho bem grande, né. E do lado esquerdo, graças a Deus, que era só um benigno, era só um cisto. E como foi efetuado o seu tratamento? O tratamento do câncer é um tratamento assim bem longo, né? Na verdade, é um tratamento que você não sabe, você sabe que você tem que fazer, né? E aí é um negócio assim que você não sabe, porque tipo, você vai uma pessoa que trata uma tuberculose, ela tem 6 meses de tratamento. O câncer não, né? A partir da descoberta, o médico monta o teu protocolo, né? E aí o meu protocolo eu tinha que fazer 8 quimioterapias, só que quando chegou na 4ª quimioterapia, não estava tendo a resposta que os médicos queriam, né? Na verdade, os médicos, quando ele está no estado avançado, primeiro você tem que fazer a quimioterapia para ele diminuir e fazer a cirurgia, né? E aí, que era meu caso. E quando ele está no estado pequeno, primeiro você faz a cirurgia para poder fazer a quimioterapia, que não era meu caso.
E aí, quando chegou na quarta quimioterapia, não estava tendo a resposta que os médicos queriam, né? Que era diminuir o tumor para fazer a cirurgia. E aí, o médico chegou para mim, não diminuía de jeito nenhum, e é um negócio assim muito que você não sabe o que vai acontecer pela frente, né? Porque, como eu falei, outros tipos de doença você vai fazer o tratamento e geralmente você, né, faz todo, já sabe quantos meses. O câncer não. Tanto é que era para ter feito 8 quimioterapia, fiz a quarta. E aí o médico chegou para mim e disse que tinha que operar, né? Chegou para mim e disse que não estava diminuindo e não adiantava mais fazer aquele mais 4 quimioterapia, né? Porque não ia adiantar. Então ele disse tipo assim, vamos arriscar, né? Fazer a cirurgia. E assim foi feito. Aí eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia foi a retirada total, né, da mama doente. E aí, como a lesão estava muito grande, o câncer não pode mexer, tirar só aquele pedacinho, né? Tem que tirar toda a lesão, né? E quando ele tira toda a lesão, estava muito grande. E aí, nessa cirurgia, teve que entrar também o médico cirurgião plástico. Aí ele teve que tirar músculo da minha costa para fazer o enxerto, né? Porque senão não daria para costurar, né? E aí, quando ele fez essa retirada que eu tive que fazer, que é a chamada mastectomia radical, que é a retirada total da mama. E aí, quando passaram-se 40, toda semana eu estava indo lá, e aí eu sei que não sarava, sabe? A pele, quando você tira a pele de uma queimadura, e ela ficou nesse estado e não sarava. E aí depois de 40 dias, aí eu tive que operar novamente, passar por tudo novamente, que foi uma das partes mais difíceis, né? Ter que passar por tudo de novo. E aí dessa vez ele tirou músculo da minha perna, tem uma cicatriz enorme aqui na perna, e aí ele fez o enxerto novamente e deu certo. Depois de uma semana eu estava bem cicatrizada. E aí depois durante 4 meses eu fiz 4 cirurgias, né? Sim, aí depois dessas quimioterapias, ou depois da cirurgia, aí veio a radioterapia. A radioterapia bem fichinha na frente de uma quimioterapia. Porque eu queria perguntar isso para a senhora. Qual é a diferença do tratamento da quimio para a rádio? Sim, aí eu passei pela quimioterapia. Nossa, fiquei muito... Aninha, sabe, ela me viu na época e realmente, né? A doença tem muitos dias bons e dias não muito bons. E realmente tinha dia que eu achava que eu ia morrer. Porque a gente fica muito fraca. Porque a quimioterapia é uma medicação que ela sara, para sarar o tumor, né? Mas, no entanto, ela acaba mata todas as células boas. Imagine cair todo o pelo do teu corpo. Você pega no cabelo, né, e vem aquele negócio. A medicação muito forte. Ela sara a doença, mas ela mata a célula. É por conta disso que a gente fica muito debilitada. E aí eu tive essa fase de muito magrinha, caiu o cabelo, a Aninha chegou a me ver, né, Ana, eu acho. E aí... A radioterapia, bem fichinha na frente de uma quimioterapia. A radioterapia, infelizmente, não tem aqui em Boa Vista. O lugar mais próximo é em Manaus, mas até hoje eu não entendo o porquê, né? Tudo questão política também, né? E aí, na radioterapia, na verdade, é só... o médico resume a radioterapia como se fosse um acabamento de uma casa, né? É o acabamento do tratamento. Só que é uma radiação em cima, né? Para matar, as células. Não sei se eu tô... o restante, mas queimar, né? Que sobrou, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu nunca esqueci quando ele disse que, Marilda, radioterapia é como se fosse o acabamento da casa. A casa não precisa do acabamento para ela ficar pronta. A mesma coisa, a radioterapia precisa ser feita no final, né? Para ter a certeza.
Quanto tempo durou o tratamento? Da descoberta até quando o médico disse que eu estava de alta, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Como era a sua rotina antes e depois da descoberta do câncer de mama? Bom, antes eu tinha uma rotina normal, né? Normal, trabalhava, eu sou professora, então trabalhava. E aí, mesmo. Mas eu sempre tive essa preocupação de estar fazendo esses exames, né? Porque na minha família, câncer sempre foi sinônimo de morte. Tanto é que 2 anos antes a gente já havia perdido 2 pessoas da nossa família, né? Então, essa rotina de fazer exames eu sempre tive, mesmo antes da doença eu sempre fazia. E a rotina era essa, trabalha, normal. E aí depois a gente muda, lógico, né? Principalmente o interior. Hoje em dia, outra coisa, não, esse negócio de estar se preocupando com o amanhã, tem que estar vivendo hoje, o presente. Ai, o que eu vou fazer amanhã, preocupada com muita coisa, né? A gente vive nessa correria, né, do dia a dia. Hoje em dia não, estou bem light, bem light. Então a gente muda muito, né? Não tem como mudar depois do diagnóstico desse, depois que Deus dá, né? Sim. Dá o privilégio da gente, dessa chance que não é todo mundo que tem, principalmente o lado espiritual, né? Muitas pessoas se aproximam do paciente e abordam os assuntos que o incomodam. Quais assuntos você acredita que podem ser evitados? Gente, são vários, né? São vários. Quando eu descobri a doença, uma coisa que me marcou muito. Uma senhora chegou ao meu lado. Eu estava fazendo o exame para ver se não tinha metástase e ela já tinha tido a doença. Aí ela chegou comigo e disse: tá vendo esse teu cabelo aí, vai cair todinho. Nossa, você já tá, né? Uhum. Outra coisa que me incomodava também as pessoas perguntavam, na época eu tenho 2 filhos, e aí a Nicole tinha 15 e o Igor tinha 24. E as pessoas perguntavam assim, algumas, né? Tu tem filho pequeno? Eu disse, não, tem um de 15 e outro de 24. Então tá bom, tipo assim, né? Quer dizer, tu tem filhos já adultos, quer dizer que tu tem que morrer? Né? Um absurdo. Eu via, já tão grande, né? Absurdo. Ou então, quando tu fica careca, teu cabelo vai crescer. Lógico que vai. Mas a gente não quer ouvir aquilo, entendeu? Sim. Nossa, eu cortava meu cabelo 2 dedinhos. Se cortasse a mais 2 dedinhos, eu já ficava com raiva. E assim, as pessoas falam muita coisa que não deve. Ou então chegam a dizer, eu sei que tinha muita... Eu visitava... Eu recebia visita de algumas pessoas assim, às vezes inconveniente, né? Ao falar, né? Marilda, tu vai, depois da cirurgia, tu vai ficar com a mama bem durinha, assim, depois do câncer. Então, são muitas coisas, assim, bem inconvenientes que você não tem cuidado de falar. E aí, tem o cuidado de falar, não falar, né? Sei lá, dar um abraço, né? Tô torcendo, tô orando por você. Lógico que a maioria das pessoas falam, tô orando por você. Maravilhoso, né? Você ouvir, mas seu cabelo vai crescer. Daqui a pouco já tá grande. Não, porque às vezes eu dizia desse jeito, a pessoa dizia, vai crescer rapidinho. Eu digo, corta 2 dedinhos do teu pra ver, né? Mas eu sei, gente, assim, que as pessoas falam, não por maldade, né? Na verdade, elas falam sem intenção de magoar, né? Eu sei que a maioria das pessoas falavam não com essa intenção de magoar, porque sai, né? É da gente, né? Às vezes fazer esses comentários inconvenientes, mas eu ouvia muito. E aí, quando eu descobri a doença, eu já disse logo para minhas irmãs, eu disse, olha, eu vou receber visita, mas eu não quero que ninguém venha me visitar com o ar de pena, né? Porque quando se fala em câncer, parece que a gente já está estampado assim no rosto, está perto de morrer, né? É grave a doença é muito grave, morre muita gente ainda da doença, né? Mas
a gente precisa estar refletindo, às vezes, a empatia, né? É. Ficar no lugar do outro. Se policiar de E assim, eu sei que a maioria das pessoas que me falavam essas coisas não era por maldade, né? Não era, mas precisa refletir um pouco quando você vê uma pessoa com o diagnóstico do câncer. E outra coisa também que eu não gostava, mas mesmo assim, quando eu não estava com o efeito da quimioterapia, que eu estava bem, eu saía com máscara, né, para que a imunidade fica baixa. E aí eu não sei se era pior você sair com a touca, né, com a touca que tá careca, ou sem a touca, porque os dois chamam atenção. Nossa, o povo olha assim com a pena, um olhar de pena. Eu não gostava dessa parte, mas mesmo assim eu saía. E é bem difícil o lado assim, você tem que ter, de preferência, primeiro, né, Deus, né, e depois você precisa também estar procurando fazer um acompanhamento com psicólogo, que é bem difícil, muito difícil a trajetória, né. Agora a gente vai fazer a última pergunta, né? E é a pergunta, assim, que mais mexe com o sentimental da pessoa, né? Como que a senhora conseguiu lidar com essa luta diariamente? Qual foi a pior parte, né, desse tratamento, dessa luta? E como a senhora conseguiu passar por tudo isso? Bom, eu digo que todo tratamento é muito, muito difícil. Como eu falei para vocês, o câncer ainda é uma doença grave, né? Ninguém quer ter um diagnóstico que está com câncer, ninguém, nem com qualquer doença, né? E aí, uma das partes de todo o tratamento, a parte assim mais difícil, porque quando eu estava nessa trajetória até chegar ao diagnóstico, eu demorei mais ou menos um mês. E aí, na época eu estava casada, e aí eu compartilhei só com Deus, com meu ex-marido e 2 irmãs minhas. E aí, a parte mais difícil foi contar para os meus filhos e para minha mãe, que eu estava doente. Até hoje eu me emociono, porque a Nicole, ela sofreu muito, porque ela viu toda a trajetória da minha tia, né? Ela morava aqui perto e ela sofreu durante 3 anos. E eu acho que E aí, o meu medo era falar, né? E realmente, eu falei para ela, ela ficou muito abatida, porque ela achava que eu ia passar por todo o processo e a gente não sabe realmente, né, o que vai acontecer. Deus que sabe de todas as coisas, né. Então, a parte mais difícil mesmo foi contar para os meus filhos que eu estava doente, para minha mãe. Minha mãe não acreditava, minha mãe disse, não, você não está com essa doença. E assim, a aceitação... Depois de, sei lá, umas 3 semanas, assim, eu já tinha chorado todas as lágrimas, que eu não sei onde é que tinha tanta lágrima para chorar. Mas aí Deus vai dando todo o entendimento, toda a paz, né? E a Nicole não, e minha mãe sempre choravam. E aí foi mais difícil elas aceitarem o doente. Eu sofria mais por conta delas. Então, eu digo para todo mundo que a parte mais difícil foi contar para meu filho... Assim, coisa de Deus, sabedoria total, sabe, nas palavras. Mas o meu sofrimento maior era por conta disso. Então, eu digo para todo mundo que a parte mais difícil foi contar para os meus filhos e para minha mãe que eu estava doente. Antes de vir, né, a resposta de Deus, a gente sente um desespero muito grande. Isso, desespero, porque eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, no dia, lá no consultório, eu gritava assim desesperadamente que eu não queria morrer. Eu acho que toda a clínica assim ouvia, sabe? Porque eu cheguei lá na minha irmã, pedi para meu ex-marido, estava me acompanhando, eu pedi para ele me levar para minha irmã. Eu lembro que era aquele choro assim desesperador, que eu não queria morrer. E assim, a gente que tem filho pensa, mesmo tão grande, né? Mas que a gente pensa nos filhos, e realmente ninguém quer morrer, né? A gente tem que estar preparado, mas é bem difícil. E assim, durante a lição de todo o tratamento, assim, eu penso que você tem que ter 2 coisas. Você tem que ter Deus, né? Deus e muita paciência. E cumprir com todo o protocolo, né? Que não é um protocolo fácil. E aí você não sabe quantos meses, quantos anos vai durar.
né? Então você precisa ter essas duas coisas, que é a chave para você ficar curado.